Estamos tendo uma guinada à direita, várias discussões, vários debates, falou-se de Colômbia recentemente, mas hoje a gente vai repercutir aqui a apuração das eleições do Peru, porque o Peru está crescendo para a direita. Eu não consigo. Mas não era a intenção fazer piada, tá, gente? Mas tá mesmo. O que está acontecendo? A gente tem o Sanches, que é o candidato deputado que representa toda a esquerda lá do Peru. E como é que é o nome dela, Júlio? Você que pegou o nome dela? Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, exatamente. Keiko Fujimori, que representa aí a ala da direita. Já saiu um monte de fake news sobre isso. Por quê? Já temos 97% das urnas apuradas e a eleição está acirradíssimo. Só que vão ter votos, ao que parece. E aí começa a ficar delicado, né? Vão ter votos, já estão tendo votos questionados, que vão precisar de análise, uma série de questões. E até saiu no Globo agora, tem umas 2, 3 horas no máximo, que se tudo que está sendo pedido revisão for acatado, a decisão, a votação final pode sair só em julho. E, gente, hoje é dia 10. Como é que pode levar 20 dias para apurar isso? Aí, quando você vê uma, entre aspas, fake news aí no Twitter e etc., dizendo, aí, vai aparecer o camarada da esquerda com 51% dos votos. Porra, fica difícil também, o cara que tá do outro lado, não achar isso estranho. Para dizer o mínimo, porque a gente já viu isso com o Maduro, tá? A gente já viu a eleição em que, 70% das eleições estavam contra o Maduro, em todas as apurações internacionais, mas o Maduro mandou fechar tudo e na hora que ele liberou o resultado, nossa, ele ganhou por muito pouco, 51-49, e tem outros lugares do mundo que tiveram essa coincidência também. Mas que não é prudente a gente fazer essa comparação. Certo, equipe? Vamos lá, Júlio Roque, com você. Bem, a presidente, não, a candidata, né, porque a eleição ainda não foi fechada, e o que é muito interessante é que isso acontecia muito rápido nas últimas eleições peruanas, e dessa vez tá essa verdadeira incógnita, né, de quem ganhou a eleição do Peru. E isso fica entre esquerda e direita. Quando você abre os portais, né, os mais repercutidos, dizem que a esquerda vem ultrapassando aos poucos a Keiko Fujimori, de direita. E já em outros portais também, já dizem até que a presidente eleita é a Keiko Fujimori. Então, até mesmo se fala em golpe de Estado. Sim, existem alguns portais e alguns analistas que estão falando exatamente que o Eric repercutiu. A possibilidade de haver algum tipo de golpe, talvez da esquerda, talvez da direita, enfim. Quando se trata de narrativas, as acusações mútuas sempre vão acontecer, mas as provas nunca são colocadas à mesa, né? Isso tudo para ter uma grande repercussão na mídia. Mas muito me impressiona até agora, né, com mais de 98% das urnas já apuradas e 2% estão onde? Em caverna? Porque não é possível que os últimos 2% demorem. Qual é o período? Mais 20 dias. Mais 20 dias. Só que, Júlio, porque não é por esses 3%. É porque já entraram processos para avaliar possíveis irregularidades. Perfeito. Então, aí essa base não foi divulgada, mas já existe uma base que pode ser de 10%, 15%. E para poder fazer essa reapuração para avaliar as denúncias, isso pode se estender até julho. Eric, da onde eu venho, isso se chama química. Eles estão fazendo alquimia, né? É o que parece, mas vamos aguardar os resultados para ter melhores informações, como aqui, né? É informação além da notícia. Tenho certeza que vai ajudar nossos telespectadores a sempre ter essa visão maior, que tudo não está decidido, mas todas as possibilidades, né, todas as cartas estão na mesa, inclusive a do golpe, que nós citamos anteriormente. E a Keiko Fujimori, né, no seu próprio canal de Instagram, ela colocou lá um vídeo, né,
com ela mesmo falando sobre as eleições. Então, quem tiver um pouco de curiosidade, vai lá no Instagram da Keiko Fujimori, candidata de presidente do Peru, e veja o que ela disse, interessantíssimo. E o mais interessante disso tudo, que a onda de direita, né, a right wave que aconteceu na América Latina, vem varrendo todos os países. Faltando agora o Peru, né, a Nicarágua, eu estou falando a onda de direita. Então, para completar todo o continente, Nicarágua e, né, no governo do Brasil, que é declaradamente de esquerda. Então, faltam poucos países para essa onda tomar conta, Eric. É isso, Júlio. Vamos lá. Carcará, o que você achou disso aí? E como é que você enxerga o cenário da América Latina para além do Peru? Bom, meu amigo Eric, vamos lá. O Nicarágua, Peru e Colômbia, Brasil, são os 4 que faltam. E Uruguai, né? Uruguai também, a direita lá vai varrer, que o pessoal pirou lá com a esquerda lá, só trataram de maconha e besterol e socialismo para quem não trabalha, cara. O Uruguai foi pro barro, país excelente para se viver, entrar na onda da vagabundagem, como diz aí o Zema, né? Que não vai dar bolsa para vagabundo, para malandro, para desocupado. O Uruguai virou um lixo, pô. Agora estão querendo voltar atrás. Cara, é como se não soubesse que o socialismo não dá certo em lugar nenhum. O pai do socialismo dessa revolução é um vagabundo chamado Karl Marx. Não tomava banho, os 4 filhos morreram por inanição, outros morreram de doença, o bicho não trabalhava, vivia nas costas da mulher, não conseguia administrar a casa. Depois veio com soluções para resolver o problema do mundo. Só idiota que vai numa conversa dessa, né, cara? Mas vamos lá. Quando começou o nosso programa aqui, estava assim, ó, com o resultado a prévia de 10 horas da manhã. 50,01 para o camarada lá, o Gonzalez, né? E 49,9 para a Keiko Fujimori. Agora, há 20 minutos atrás, caiu para 50,001 para o velha guarda lá e 49,999, ou seja, está quase igual todo mundo. Estava a diferença de 4 mil votos, deve estar agora 2.500 votos, a diferença de um para o outro. Agora eu vou explicar para o Júlio essa demora. O que acontece? Lá no Peru, lá é diferente do Brasil. Quando começam as eleições no Brasil, as primeiras contagens é dos outros países que estão lá fora. Entra logo na contagem, de imediato. É simultâneo. Lá não. Eles terminam a eleição dentro das regiões, que chama região amazônica, não sei o que mais lá, dos Andes, lá, que é o negócio todo. E, por último, a contagem dos países onde tem Peru, os peruanos e são votantes. Então, essa contagem vem lá da Austrália, vem do Japão, tem muito peruano no Japão, na Coreia do Sul, que eles são descendentes ali, né? Inclusive, a presidenta, a Keiko Fujimori, né? Keiko Fujimori, ela é Nisei, né? Então, eles ficam fazendo essas contagens. E o que acontece? Quem estava ganhando era o Gonzalez lá, o velho guarda lá. Ele estava ganhando com 1% de diferença, 1,5%. Quando começou a contagem de quem mora fora do Peru e sabe o que é o socialismo, sabe o que é o terrorismo, esse negócio todo, aí inverteu a contagem de voto a favor dela. Era ontem, estava 70 mil a diferença, que eu estou acompanhando direto, 70 mil a diferença dele para Keiko Fujimori. Começou a contagem do exterior. São 250 mil votos que estava faltando contar. Ou seja, de 250 mil, ela tem na faixa de quase 70% a favor dela. Então, de 250 mil votos, hoje os 70 mil já estavam em 4 mil, porque essa contagem de 250 mil é toda a favor dela. Então, tecnicamente, ela vai ganhar. Não quer dizer que ela já ganhou, não, mas como a contagem ainda falta muito e a quantidade de votos é muito pouco, pela lógica matemática, ela vai vencer com a diferença ali de 2 mil votos, 5 mil votos, alguma coisa assim, muito pouco. Ou seja, ela vai ficar com 50,02, ele deve ficar 50,01, então ela 50,04, ela 50,01. É nesse patamar aí. É a eleição mais acirrada que tem até hoje, é essa daí.
E o Peru tem a curiosidade, tá lá, o Congresso manda pra caralho. De 10 presidentes, os 10 foram impeachmentados lá, porque o cara chegou, aí tem a promessa de campanha, o cara não cumpriu, o Congresso, ó, impeachment. Pode ser quem for, irmão, manda na rua. Aí o que eles fizeram esse ano agora? Não. Se o cara entrar com a promessa de campanha, ele não cumprir, dá um tempo, porque às vezes ele já pegou o erro do cara anterior e não dá tempo de corrigir. Mas o impeachment está na mesa ainda lá, é lei. O presidente chegou lá. Por exemplo, o Lula, ele não durava uma semana no Peru, o Lula. Já era impeachmentado e preso. Porque para mentir, enganar o povo, não sei o que mais lá, ele não ficava uma semana lá no Peru. Os políticos do Brasil, o governador, o prefeito, era todo mundo preso. É impressionante a evolução política que o Peru teve. As pessoas, não, o Peru é foda, que lá é muito golpe. Não é golpe, cara. É porque o político o Congresso é independente, os caras chegam lá, aí chega lá, começa a brincar, não, vou dizer uma verbazinha aqui, bababá, e outra coisa, tá? Dos 10 que foram presos, expulsos, impeachmentados, quase 90% foi por causa de envolvimento de roubo, falcatrua com a nossa Odebrecht, né, que vocês sabem, né, que tem os apelidos, né, tem o chefe, tem o nervosinho, tem o amigo do amigo, tem o tal do Jamanta, e assim vai. Esses políticos recebiam o nomezinho lá, né? Dentro da Odebrecht. Então, a Odebrecht arrebentou lá também com a corrupção. Então, dos motivos dos presidentes perder o cargo lá foi desvio de conduta, corrupção, com dinheiro público e com assessoria da Odebrecht, que fez escola no Brasil e levou para lá. Hoje em dia, a Odebrecht é proibida de entrar lá. Se tiver alguém com um broche da Odebrecht, é preso no aeroporto. Bandido lá para eles. É isso aí. Muito bom, Carcara. Comandante Vilas Boas, sua análise aí desse cenário. O Eric, primeiro eu vou comentar, né, da situação assim, delicada que o Peru vive, né? Assim, é histórica, né? Por mais que o Carcará tenha dado essa explicação aí da proatividade do Congresso peruano, né, que toda hora destitui, você vê que nos últimos 10 anos o Peru teve 9 presidentes, sendo que nos últimos 5 anos 3 foram destituídos por corrupção, lavagem de dinheiro e todas as outras cláusulas. Inclusive, também uma das figuras que passou nesse espectro aí há um pouco mais de tempo, nos anos 2000, foi o próprio pai da candidata conservadora, aí, o senhor Alberto Fujimori, que foi condenado a 25 anos por corrupção e por crimes contra a humanidade. Né? Não vou julgar aqui, porque ele já foi julgado lá, mas esse é o fato. Então, para você ver como que a situação é instável dentro do Peru. E aí, realmente, se você tem um Congresso que tenha tanta ação política assim, talvez o modelo de político para eles ser mais favorável fosse o próprio parlamentarismo, né? Onde o primeiro-ministro ele tem a confiança ou não do parlamento, e aí o parlamento pede as contas do chapéu dele ou não. Mas no sistema presidencialista isso fica um pouco mais complexo, né? Porque você não tem justamente a continuidade. A partir do momento que eles fazendo certo ou fazendo errado, você fica com uma estabilidade política nacional que acaba afetando todo mundo, que não é desejável para ninguém. Mas no caso peruano, essa sequência de corrupção é muito intensa, né? E o Brasil agora recentemente faz até parte disso, porque a gente tem aqui acolhido dentro do território nacional uma ex-primeira-dama de um presidente que era corrupto, condenado a 15 anos de corrupção, mas que o atual governo do Brasil decidiu enviar um avião da Força Aérea Brasileira, né? Não foi da Força Aérea Peruana que veio trazer, o Brasil enviou um avião para lá, às custas do meu imposto, do seu imposto, para trazer essa primeira-dama que está aqui no Brasil, sabe-se lá, a custas de quem. Então a situação de lá não é tão longe daqui. Quanto à votação propriamente dita do sistema eleitoral, o sistema eleitoral do Peru ele é impresso, por voto impresso, ou seja, ele é auditável. E acontece, obviamente, que a situação geográfica do Peru é muito complexa, porque ele, como o Carcará falou, ele tem Andes, ele tem região da Amazônia, então ele tem regiões eleitorais que são muito distantes do polo inicial central das cidades. E aí, no início da conferência, os votos eram prioritariamente, né, havia uma margem esmagadora para a própria pessoa, da candidata conservadora, a Keiko Fujimori, justamente porque ela tem muito mais apelo na comunidade urbana. Mas aí a semelhança do Brasil começaram a centrar os votos do Nordeste, né? Então a região lá da Amazônia, pessoal mais ribeirinho, mais afastado, parece que tem uma tendência maior vocacionada ao candidato de esquerda por força de convicção ideológica ou por pressão do cano do fuzil.
E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou traçar um paralelo com as eleições que aconteceram também na Colômbia. Então, na Colômbia, acreditem ou não, por mais que o candidato contra o governo, o candidato conservador, tenha vencido as eleições, mas o candidato do governo, né, do atual, da situação de esquerda, ele alcançou praticamente 100% das urnas dos municípios do interior que são comandados pelo Exército de Libertação Nacional, ELN, ou por algum envolvimento de alguma dissidência das Farc. Então, isso dá uma dimensão que essas populações que são mais afastadas, são mais vulneráveis ao tipo de organizações terroristas ou narcoterroristas ou criminosas, a capacidade de influenciação na votação. Então, isso aconteceu na Colômbia, isso pode estar acontecendo agora no Peru, e isso pode vir a acontecer supostamente no Brasil. Então, é algo que merece muita atenção, e quando a gente faz esse meme, digamos assim, que os votos do Nordeste entraram, ele pode realmente ser uma coisa que não é tão metafórica assim, e seja algo que realmente tenha envolvimento muito grande no resultado eleitoral. Pode ser que isso esteja acontecendo no Peru. O fato é, como o Carcará falou, essa diferença agora, pelo menos as últimas apurações, era da ordem de 4 mil votos. Os votos do exterior ainda não tinham sido computados, ou não integralmente, porque como eles são por via cédulas, as cédulas têm que vir de todos os países do exterior por avião, sendo coletados nos centros coletores, analisados, votados, contabilizados e seguindo todo o processo eleitoral. Então, essa demora até julho se dá muito por conta da dificuldade geográfica de trazer essas urnas mais afastadas, bem como as internacionais, mas que sim, como bem colocado, essas urnas que vêm da população que está no exterior, ela tende a dar maioria para a candidata conservadora, mas a gente precisa ficar atento para ver se isso vai acontecer. O fato é que tinha um general, né, que foi muito famoso aqui no Brasil, chegou o general Golbery Couto Silva, né? Ele foi presidente, ele foi ministro de vários governos militares, e principalmente do Geisel, e ele dizia um fato que era muito interessante. Ele falava assim, que o voto do desempate, né, se esteja tomando como conta esses 4 mil votos estão dando a diferença, mas o voto do desempate é seu. Então, isso é para dar a dinâmica da importância do voto de cada um, né? Que a gente às vezes fica achando que o nosso voto não tem importância, a gente não se cadastra, a gente não troca o domicílio eleitoral, mas no final das contas, em uma eleição acirrada como essa, pode ser que o meu voto, o seu voto, faça a diferença. E aí, independente se quem vai ganhar vai ser a candidata Fujimori ou a esquerda, o fato é que, pela essa diferença minúscula, o que se tende a mostrar é que a dificuldade de legitimidade desse próximo presidente ou a presidente vai ser muito grande. Porque quando essas eleições são vencidas ou perdidas por essa diferença muito pequena, é óbvio que o lado da oposição vai usar isso de uma forma muito massacrante. Então, quem tende a perder, né, digamos assim, por mais que o candidato tenha sido eleito da forma mais lisa possível, mais transparente possível, é o próprio sistema político nacional, no caso do Peru. Porque essa capacidade, essa probabilidade de instabilidade política tende a ser repercutida, uma vez que ambos vão estar se degladiando o tempo todo, principalmente no Congresso, e vão gerar instabilidade nos próximos momentos. Espero efetivamente que a candidata Fujimori vença, independente do arquétipo da tradição hereditária do pai dela, mas que ela seja uma candidata que faça diferença no Peru. Espero que ela tome a liderança disso, mas realmente eu não vejo um horizonte muito democrático, muito estável nos próprios meses, nas próximas eleições, na próxima candidatura do Peru. É mais ou menos isso, Eric.